A mão que balança o berço deveria ser aquela que, ao rezar o terço, o faz trazendo todo o apreço, por quem dentro do berço está. A mão que balança o berço tem que trazer a essência do amor e todo este amor emanar, com todo carinho zelar pelo sono de quem dorme no berço, trazendo o suave semblante, sereno em paz e constante, semblante de um anjinho a dormir depois de muito carinho, sentindo-se tão protegido, tão amado e tão querido. Ó dócil criança, magnífica infância, cujo sua inocência faz parte da essência. Mas se a mão que balança o berço não nutre por ela o apreço, porém a cruel violência que machuca, que fere, sem dor, sem clemência, é mão que dever-se-ia ser amarrada, talvez até mesmo cortada, pois são mãos que não pegam no terço, não trazem de Deus o apreço, já que existem tantas crianças, tão feridas, tão açoitadas, que foram deste mundo defenestradas, brutalmente assassinadas, e tão precoce a sua jornada, deixando apenas um consolo. Se a mão que balança o berço não teve amor ao cuidar, preferiu ferir, preferiu matar, tão doce criança no céu agora está, pois virou um anjinho que Deus está sempre a cuidar. Bendito seja o nome desse Deus maravilhoso, chamado Jesus Cristo. Eu gostaria de meditar num texto que está no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 14. Jesus, porém, disse: Deixai as criancinhas e não as impeçais de vir a mim, pois das tais é o reino dos céus. Foi dito isso porque os discípulos, como ainda não tinham aprendido literalmente os ensinamentos do Mestre querido, estavam em fase de aprendizado e, por se acharem os tais, tentaram impedir que as crianças se achegassem a esse Mestre querido. Já que na antiga cultura, tanto crianças como mulheres na cultura judaica daquela época, de certa forma eram menosprezados. Das grandes importâncias, ou uma das grandes importâncias dos ensinamentos do Mestre, é aquele que conversava com uma repudiada samaritana, quando nós lemos no capítulo 4 do livro escrito pelo evangelista João, em que Jesus depara com essa mulher que, com certeza, esses discípulos estranharam, já que as mulheres não poderiam conversar com o rabi, e Jesus era um rabi, era um mestre. Mas ele era aquele que tocava nos leprosos tidos como impuros, era aquele que conversava com as pessoas mais ínfimas, mais renegadas, digamos assim. Mas nesse caso específico, Jesus chamou as crianças e demonstrou todo o apreço e todo o carinho. E por que eu fiz esse poema? Trazendo para a atual conjuntura, nós deparamos com mais um trágico e fatídico episódio, em que um padrasto acabou matando uma criança inocente, com o apoio, com a conivência da sua mãe, da mãe desta criança. E não é a primeira vez que, infelizmente, nós deparamos com isso. Isso se tornou emblemático porque eram pessoas da nata da sociedade. Mas vale a pena lembrar de uma outra criança, não vou lembrar o nome dessa criança agora, que chegou a comer fezes presa dentro de um tambor. E o que tem acontecido com a nossa sociedade? Será que falta o amor de Deus? É uma coisa que se torna preocupante. E quantos outros casos nós não presenciamos, e quantos casos parecem, por serem pessoas que não são pessoas públicas, acabam esquecidos. Quantas crianças espancadas,
não chegam ao ponto de serem assassinadas. Mas quantas crianças a miúde vivem sendo espancadas, sejam pelos pais, ou sejam pelos padrastos, ou seja lá quem for. Pelo menos eu deixo esse grito aqui. E que essa voz, esse ensinamento de Jesus sobre as crianças possam reverberar de forma profunda. E que haja uma consciência coletiva no sentido de proteger essas crianças, as nossas crianças, fazer com que elas se tornem incólumes desses algozes que infelizmente não tiveram infância. Não tem outra explicação.